Fala galera, eu sou o Matheus Galdino. E eu sou o Thiago Melo. E estamos aqui para apresentar mais um A Mesa Podcast. E hoje é com muita honra, com muita alegria, que nós viemos aqui para trazer mais um convidado para vocês. Mas antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de falar dos nossos patrocinadores. É isso aí, galera. Ó, você que é da região aqui de Cachoeira de Macacu, Japuíba, Papucaia, nós iremos anunciar aqui a melhor empresa de internet da nossa cidade, tá? Diferenciada. Chegou a hora de você viver uma conexão de verdade com a NetHub. Além de melhor internet da região, a NetHub também tem a NetHub TV, com conteúdo 100% legalizado. São mais de 100 canais, incluindo Telecine, ESPN, Premiere com o Brasileirão da Série A e Série B ao vivo. Qualquer time do Brasil você assiste lá. É isso aí. E com a NetHub móvel 5G, você fica conectado em todo o Brasil. NetHub, conexão de verdade. Não tem como você ficar de fora, tá? E também gostaríamos de falar também do Mercado Líder. Cara, Mercado Livre a gente é até suspeito para falar, né, Thiago? Churrasco, cara, você quer encontrar uma carne de qualidade? É o Mercado Livre. Carne sempre premium. É o melhor lugar que tem para você encontrar uma carne de qualidade. Picanha maturata, contrafilé, baby beef, ancho, o que só, chorizo, qualquer coisa. Falou em churrasco de qualidade, é Mercado Líder. E gostaria de deixar o endereço deles aqui para vocês, que fica Avenida do Hotel de Andrade, número 483, Papucaia, Cachoeiras de Macacu. E sabe qual é o melhor? Sabe você que chega do trabalho um pouco mais tarde? Ah, já me salvou muito. Muito, mas muito. E domingo também, feriado. Sempre. Já me salvaram muito, tá? Chegou tarde do trabalho. Ah, meu Deus, o mercado tá fechado. Saí do trabalho 8 horas da noite, não tem mais mercado aberto. Não tem problema. Tem mercado aberto. Mercado Líder fica aberto até às 9h30 da noite, isso. Nos dias de semana. E nos finais de semana, no sábado também às 9h30. E domingo fica até às 4 da tarde. Então, tá pensando em comer uma carne de qualidade? Tá preocupado? Ah, o mercado vai estar fechado? Não tá. Mercado Líder também está com a gente. É isso? É isso. Então, agora é com muita honra. É um privilégio. Com muita alegria. Ele foi mencionado, eu acho que em quase todos os episódios. Se não foi, é 95%. Se não foi, é isso aí. Ele tava sempre ali na lista, né? Você falava, não, tem que trazer esse pastor. Tem que trazer. Tem que trazer esse pastor. Tem que trazer. Então, estamos aqui com muita honra, muita alegria para anunciar o pastor Diego. Ó, se você quiser, é o único momento que, se você quiser, você pode falar diretamente para a câmera. Se você quiser dar algum recado para alguém que está nos ouvindo, só olha para aquela câmera ali. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Queria dizer para vocês que fico feliz em estar aqui, participar dessa mesa. Uma mesa que eu acompanhei de alguns amigos que estiveram aqui. E eu topo em estar, tenho muita vergonha de estar diante de câmera, mas se é para a glória de Deus, irmão, seja Amém. edificado, que Deus te abençoe, que seja um tempo em que possa edificar a sua vida, sua casa, sua família, que seja esse tempo. Amém. Né? Que se for para a glória de Deus, tamo aí. Com certeza. Então, cara, ó, se você tiver... Você fala todo episódio, os outros falam, Galdino sempre se emociona, Galdino sempre chora. Hoje, se você tá preocupado se eu vou chorar, já vou deixar avisado que chorarei, tá? Diego é um dos caras que mudou minha vida, foi um dos primeiros caras que seguraram minha mão, me abraçaram, é um dos caras que eu posso ter a certeza de falar que hoje eu estou no lugar onde estou, numa separação pastoral por conta desse cara. Esse cara foi um dos instrumentos de Deus para que eu tivesse até aqui. Então pode ter certeza. Se você não quer me ver chorando, já desliga, fica só ouvindo, só não olhar para minha cara. Entendeu? Então, Diego, a gente sempre começa ouvindo um pouco do início, de fato, de como foi o início do convidado. Então eu queria que você começasse lá no início mesmo. Como é que foi sua infância? Como é que era o Diego criança? Até você chegar à fase de adolescente, adulto. E aí a gente vai desenrolando o papo. Rapaz, então, eu sou cria daqui de Papucaia, né? Da Ribeira, né? Sou criado aqui, nasci aqui na Ribeira, meus pais, minha mãe. Meu pai separa da minha mãe aqui, né? Eu e minha mãe, junto com meu irmão e minha irmã, vivemos aqui, né? Em determinado momento, nós nos mudamos para Sambaitiba. E ali a vida começou a fazer mais sentido, que aqui eu ainda era muito pequeno, né?
Vou para Sambaítiba com 9 anos, né? E tudo começa lá em Sambaítiba, né? Fui para lá com minha mãe, né? Meu pai já não morava mais com a gente. E minha vida começa lá. Começa lá na rua São José, né? Aos 12 anos, eu trabalhei no mercado Seu Álvaro, né? Com o tio Clássico, César. tá lá ainda. Me aprendi muito a ser homem ali com o tio César. Né? Com 12 anos eu não tinha dinheiro, eu trabalhava para sustentar a casa, auxiliava minha mãe, né? Então, assim, meus irmãos, desde pequeno aprendi a ter responsabilidade, né? Tive que ter responsabilidade. E dali fui me forjando, acredito, o homem que sou, né? Também foi naquela rua São José que começa a minha história, né? Ali eu conheço a dona Thaís, né? Que tá aqui, né? Que tá aqui, que não quer aparecer, mas que tá aqui. Eu não ando sem ela, né? Com 9 anos de idade, né? E logo com 9 anos de idade, eu falei para ela que ia casar com ela. E assim começa a nossa história. Daqui a gente pode desenvolver porque começa aqui. Então você não tem uma infância de uma criança que tinha Cristo como... Não era conhecedor de Cristo, não sabia quem Cristo era. Não. Teve uma infância de uma criança comum. Não tinha uma referência, né? Sim. Não tinha uma referência. Meu pai não era cristão, minha mãe... eu lembro, assim, eu era muito pequenininho, que minha mãe frequentava a Assembleia de Deus junto com meu pai. Não, meu pai não. Minha mãe frequentava a Assembleia de Deus, né? Então eu perco uma irmã. Beijo, tia Cida. Minha querida mãe, um beijão pra minha mãe. Beijo no coração dessa mulher guerreira aí. Fiquei pensando nela o dia todo, né? Pra mandar esse beijo pra ela. Então minha mãe era da Assembleia, né? Só que, assim, não tinha um relacionamento, né? Eu perco uma irmã, e por isso que me marca a Assembleia, que minha irmã é velada na Assembleia aqui da Ribeira. Mas essa é a experiência que eu tenho, né? Depois que eu perco uma irmã bebê, minha irmã sai da igreja, meu pai vai embora de casa, e aí acontece de a gente ir para Sambaítiba. E aí você entra na sua fase de adolescência e juventude, assim, e aí sem conhecer a Cristo, como é que foi sua adolescência, juventude, assim? Eu era uma criança, assim, tranquila, mas era muito brigão, né? Então eu era levado. Eu era levado, mano. Meu querido, meu irmão, na escola. E no futebol? No futebol, sangue de Jesus tem poder. Não podia jogar futebol, cara, que eu era muito brigão, eu era problemático. Acho que uma das poucas vezes que eu vi Diego brabo foi no futebol. Assim, até esse momento, assim, da minha adolescência em Sambaítiba, eu gostava muito de jogar futebol, né? Então, escola, né? Eu acho que também, hoje, de forma madura também, depois de ter estudado um pouco, nós não conversamos sobre isso, mas eu fiz psicanálise, estudei, né? Me formei, estou em formação. Que legal. Né? Posso clinicar. Então, assim, isso me ajudou muito a me compreender e a compreender muitas coisas. Hoje, com esse olhar, com essa cosmovisão, eu começo a entender de que, assim, a minha infância, a ausência do meu pai, a ausência da minha mãe, foi deixando algumas lacunas ao longo da minha caminhada, né? Então, minha mãe... Eu morava com a minha mãe, em certo momento eu achei que eu estava muito livre, com 16 anos de idade, né? Já estava começando a sair, né? E eu entendi que eu precisava de um freio. E aí eu vou morar com meu pai em Cachoeira de Macacu. Em Cachoeira de Macacu, na minha adolescência, fui para lá com 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Fiquei tranquilo com meu pai, né? Durante um tempo. E aí depois eu comecei a brigar na escola. E aí chega um momento em que eu saio da casa do meu pai com 18 anos e vou morar sozinho. E trabalhava, sempre trabalhei, né? E aí começa o problema da minha vida, né? 18 anos, em Cachoeira de Macacu, comecei a me envolver com as drogas, comecei a ter amizades, né? Aos poucos eu vou me envolvendo com esse submundo, né? E quando eu me dou por mim, né? Porque na adolescência você começa a se envolver com as drogas e você acha que, não, Sim. para a hora que eu quiser, um baseadinho, uma noitadazinha. E quando eu quis parar, eu não consegui. Eu vi que eu estava totalmente envolvido com as drogas. E eu sou muito intenso em tudo que faço. Então, quando eu decidi entrar nas drogas, eu intensifiquei todas as minhas forças naquilo, né? Então, eu me entreguei de fato às drogas, assim. Depois de lá, vou para o Rio, morar no Rio.
E daí só me afundei. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, né? E aí, no meio desse processo, você tá contando que você vai morar sozinho, né? Que você já tinha uma liberdade, entre aspas, ali morando com seus pais, mas depois você vai morar sozinho e isso se torna muito mais intenso, como você mesmo falou. Sim. Quando é que, no meio desse furacão todo, assim, você tem um encontro com Jesus? Porque apesar de ter sido jovem, você viveu muitas coisas, mas você também se converte novo, né? Sim. Então, quando Foi muito intenso, como é que né? entra Jesus nessa história? É que eu fui muito intenso. Por isso é bom falar sobre a Thaís, né? Porque a Thaís, ela é parte central e primordial no que Deus tinha na minha vida. Amém. Eu lembro uma vez que eu estava em Cachoeiras e eu estava indo para uma favela aqui em Itaboraí para usar droga. Eu não queria ir nesse dia, bem verdade. Os amigos me chamaram, vamos. E aí eu era muito rebelde. Nós fomos subir no ônibus na rodoviária de Cachoeira, tinha uma mulher na minha frente. E os meus amigos todos subiram, e aquela mulher fechou a porta ali, não deixou eu subir, eu era o último, né? E na hora que eu ia brigar com a mulher, xingar a mulher, falar um monte para ela, a mulher olhou para trás e falou, olha, Deus manda te dizer que Ele está aguardando você se posicionar, que Ele está preparando a tua esposa. Nossa. Nesse exato momento, eu já estava longe da Thaís, assim, porque, vamos lá, eu conheço a Thaís na Rua São José com 9 anos de idade. Então, lá na Rua São José, eu sempre entendi que eu ia casar com ela. Eu vou casar com ela. E a Thaís sempre foi da igreja. Sempre foi da Igreja Batista de São Baitiba. Sempre. Eu jogava bola todos os dias no campo da igreja. Uhum. Né? Então, eu vi ela todos os dias na igreja. Eu era apaixonado por essa menina, né? 9 anos de idade. Então, e aí eu vou para Cachoeira, nós ficamos distantes. Nunca fiquei com a Thaís, nunca tinha dado beijo. Pelo contrário, ela me fazia de gato e sapato. Meu Deus do céu. Crente, eu vou casar com esse doidinho, nada. Na sala de aula, meu Deus, mas vamos lá. E aí, no dia que essa mulher fala isso pra mim na porta do ônibus, me vem a Thaís na cabeça. Deus está preparando a minha esposa. E você tinha quantos anos? Varão, eu deveria ter aí uns 17 anos. Caraca. 18 anos. Eu posso me equivocar na data. Sim. Tudo bem. Né? Por aí, uns 18 anos. E aí, nesse dia, veio ela à minha cabeça. Mas mesmo assim, fui para a comunidade, fiz o que tinha que fazer. E dali, em Cachoeiro, eu começo a intensificar muito nas drogas. Então, eu vou para o Rio, morar no Rio, vou morar na Mangueira para tentar me recuperar. Só que lá eu me afundo. Me afundo literalmente nas drogas e vou para o nível mais profundo das drogas. Começo com a maconha, vou para a cocaína. E eu usava cocaína todos os dias. Né? E até que, nós estamos falando, né? Até que um dia eu entendi no meu coração, eu não queria mais aquela vida. Eu lembro que muitas das madrugadas, né, nas drogas, e eu ficava usando droga a noite toda, muitas das vezes eu ia para um banheiro, eu tenho um pavor de lacraia, cara. Se tem um bicho que eu tenho medo é lacraia. Mano. Sério, pastor? Eu tenho pânico de lacraia. Lá quem mata Thaís. Rapaz, só que na casa em que eu morava, na Mangueira, o banheiro tinha muita lacraia. Só que nas madrugadas em que eu ficava quase em ponto de overdose e achava sinceramente que eu ia morrer, eu ia pro banheiro e pedia a Deus, Senhor, me deixa viver, me deixa passar essa noite, eu vou parar, me ajuda, Senhor, sem conhecer esse Deus. Eu só falava com ele, porque eu ouvia música na madrugada, nas rádios, né? Então, eu ia para esse banheiro orar. E Deus ouviu a minha oração. E aos poucos, o meu coração começou a queimar o desejo de conhecer a Deus. Até que um dia, Mateus, lá onde eu morava, tinha uma boca de fumo chamada Rua da Prata. Para ir para a Rua da Prata, eu tinha que passar em frente à Igreja Batista Jardim de Arimateia. O nome da igreja, né? Um beijo para eles, não sei se eles vão ver lá. Um beijo para essa galera, que assim, foi uma galera que me resgatou, cara. E aí, eu sempre digo isso para os jovens, que o falar é muito lindo, mas o exemplo arrasta. Eu lembro que eu indo para a boca de fumo, eu tinha dinheiro, eu tinha droga. Dinheiro eu não tinha, né? Mas eu tinha dinheiro para usar droga. Eu trabalhava, eu tinha muitas meninas, bebida. Eu tinha uma vida, assim, nesse mundo, tudo que o mundo pode oferecer de bom, ou que possa ser agradável à carne, eu tinha, olhos humanos, né?
Então, só que eu não tinha alegria. Aí, certa feita, eu estava indo para a Boca de Fumo e eu passei em frente à igreja. E eu olhei para dentro da igreja, tinha um grupo de jovens, cara, sentado lá na frente. Não era culto, eles estavam conversando. Eu parei e eu olhei e eu falei, que alegria é essa? Eles estavam rindo, conversando. Que isso? Que sentimento é esse genuíno? Que alegria é essa? Eu quero isso para mim. Puro? Sem usar nada? Essa alegria... Não, eu tô falando sim, essa alegria deles puro, sem usar nada? Que alegria é essa? E aí, queima no meu coração o desejo por Cristo. Então, eu visito essa igreja. E eu sempre fui muito entrão, né? Não sei se tá bom aqui. Tá. Sempre fui muito entrão. E aí, eu comecei a visitar a igreja uma vez, 2 vezes. Encontrei, aí Deus começa a cumprir o propósito da Thaís. Então, eu encontro a Thaís no ônibus, depois de anos, e a primeira coisa que eu falo pra ela, o quê? Vou casar com você. Eu falei, ela subiu no ônibus, estava cheio, né? Quando ela subiu, ela, menino! Falei, você tá linda. Você tá linda e olha, sabe que eu não quero ser seu amigo, né? Sabe que eu vou casar com você, né? Ah, para com isso, sempre com essa história. Não conseguimos trocar mensagem, telefone, porque ela já desceu. Mas aí começamos a falar no MSN e Orkut, né? E aí eu tentei marcar com ela algumas vezes, não tive êxito, né? E aí só que começou a abrir uma brecha, né? Só que o meu coração com Deus começou a queimar de uma outra forma, né? Aos poucos, eu comecei àquela igreja, até que um belo dia... Isso no Rio. Isso no Rio. Até que um belo dia eu estava na igreja, os jovens me chamaram para um acampamento, e aí vem o acampamento de Sabatiba. O acampamento fez muito sentido para mim. Me chamaram fizeram um acampamento. Quer vir? Eu vou. Não conhecia ninguém. Eu vou. E foi muito interessante, porque para quem usava droga todos os dias, eu fiquei 3 dias sem fazer nada. Uau. E foi os primeiros melhores 3 dias da minha vida. Uau. Que eu fiquei 3 dias de fato, sem usar droga, sem fumar cigarro, sem aquela vida. Aí eu lembro que nós entramos na sexta, nós saímos no domingo desse acampamento, depois do culto da manhã, e no culto à noite, o culto seria para o responsável dos jovens. Só como eu sou muito intenso em tudo que faço, os jovens olharam para mim e falaram, olha só, você, no culto à noite, a gente vai te chamar para orar. Você ora? Eu falei, eu oro. Oro, claro que eu oro. Assim, foram dias maravilhosos lá, né? E eu vou para casa. O culto acaba de manhã, nós fomos liberados para ir para casa e à noite voltar, porque nós seríamos responsáveis pelo culto à noite. E eu iria orar no culto à noite. Vamos lá, eu saio domingo de manhã da igreja para casa. Volto para minha realidade. Primeira coisa que eu faço é o quê? Da droga. Cair, mano. Quando eu chego em casa, olho para minha realidade. Acendi um cigarro, usei droga. E aí eu comecei a chorar e falei, eu não tenho compromisso com Jesus. Eu não tenho nada com Jesus. Eu não posso orar a ele. Eu tenho que tomar cuidado que eu choro. Não, se você chorar, eu vou chorar. Isso mexe comigo, porque eu falei para ele, eu não tenho compromisso com esse Jesus. E aí, 6 horas, eu vou para a igreja, chamo o líder do jovem e falo para ele, olha, irmão, não me chama para orar não, cara. Me chama para orar não, porque eu não tenho parte nenhuma com esse Cristo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar que tem relacionamento com ele se eu não tenho. Então, não me chama para orar não. E sentei na mesa, no banco. E nessa que eu sento no banco, o pastor sobe no púlpito. Antes do louvor, ele dá uma palavra em Isaías 40, que vai dizer, o jovem certamente cairá, mas que esperam o Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, correrão, se caminharão. E nesse momento, eu, sentado no banco, comecei a chorar. E aí veio alguém do meu lado, um irmão da igreja, eu lembro que ele era careca, cara, um camarada sentou do meu lado, e falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você quer ir lá na frente? E eu de cabeça baixa, aqui chorando, não era nem no apelo. E ele falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, você é um escolhido de Deus. Uau. Você, nesse exato momento, Deus está te trancando dentro de uma caixa fechada, não tem para onde você correr. Você pode se debater aí, mas Deus vai cumprir na sua vida o que você tem. Você só precisa se render. Ou você tem 2 opções, você fica se debatendo dentro dessa caixa, ou você se rende. Quando eu me vi, irmão, estava lá na frente. Parecia, o meu sentimento era que eu fui andando deixando
um rastro de lágrimas no chão, cara. Que eu acho que eu nunca chorei tanto, né? E aceitei Jesus aquele dia, porque lembra que eu saí de casa falando que eu não tinha compromisso com Jesus? E a partir daquele dia eu passei a ter compromisso com Glória Jesus. a Deus. Então aquele dia eu aceito a Cristo. E eu fiquei 15 dias, fiquei um tempo, falando assim, Jesus perto de mim, irmão. Eu derramava, chorava. Jesus me amou quando ninguém me amava, irmão. Jesus me quis quando ninguém me quis. Ou falar assim, mas só eu sei da minha realidade, das vezes que fiquei na madrugada pedindo, Senhor, deixa eu viver. E Ele estava me ouvindo. Ele estava lá. Tá doido. Ele sempre esteve lá. Deus sempre te ouve. Isso é um fato. Então eu me converto a Cristo, né? E aí já estava namorando com a Thaís. E aí eu peço a Deus para voltar para casa. Porque eu morava lá, né? Eu lembro, e aí eu não posso deixar de falar isso, lá na Igreja Batista de Jardim de Arimateia. Isso é na Mangueira. Isso na Mangueira. Lá na igreja tinha uma irmã que ela tinha um neto especial. Aquele menino me via, ele ria. E aquela irmã lançou uma palavra para mim que me fez chegar até aqui. E ela falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Aconteça o que acontecer, não desista. Se você cair, vem do jeito que você tá. Só não pare. Ela lançou essa palavra para mim. E aquilo para mim fez muito sentido, porque eu aceito a Jesus, mas eu não paro de usar droga da noite pro dia. Eu paro de ter prazer nas drogas. E aí eu descubro, de fato, uma dependência. É isso que eu ia falar, você já era dependente, né? Aí eu descobri, de fato, uma dependência, porque eu já não usava droga por prazer. Eu já não sentia mais o prazer da droga, eu usava a droga por dependência da carne. Sim. Né? Então, eu me converto. Você parou de usar droga? Do outro dia, não. Mas eu comecei a sentir tanta vergonha. Sabe quando alguém te ama e fala assim, cara, Galdino, não faz isso não. Né? Foi o que o Senhor fez comigo. Eu comecei a fumar escondido de mim. Eu acendi um cigarro e eu ouvi uma voz doce, suave no meu ouvido. Filho, eu não te chamei para isso. Nenhum momento de julgamento, nenhum momento de crítica, nenhum momento de exclusão, mas eu não te chamei para isso. Eu te amo, esse meu amor por você é maior que isso. Né? E eu comecei a me constranger com as drogas, né? E eu não queria, de fato, mais as drogas, eu não queria mais aquilo na minha vida, então começa um processo. E aí eu peço a Deus para que eu voltasse para Sambaitiba, porque eu já estava namorando com a Thaís, e aí aparece uma oportunidade de emprego no Compete, estava iniciando, 2009, isso, 2008, 2009. Eu venho embora para Sambaitiba, vou para a Igreja Batista de Sambaitiba, né? Se vocês me perguntar, eu vou embora, Barão. É a história, mas eu vou amigo, tentar... É isso aí. Com você. Eu vou para a Igreja Batista de Sambaitiba, chego na Igreja Batista de Sambaitiba, pastor Natanael, na época, um homem que, cara, foi sensacional. Ele Quantas vezes aquele cara foi na minha casa de manhã, cara? Pastor que ganhou o coração da minha avó. A sua avó... Depois me faz falar sobre ela, porque a sua avó foi uma das poucas pessoas que eu conheço mais semelhante a Cristo. E sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Sua avó foi sensacional. Aí eu venho para Sambaitiba, o pastor Natanael me recolhe e começa a arrancar os meus carrapichos em Sambaitiba. E eu lembro que eu chego em Sambaitiba, namorando a Thaís, ainda com alguns problemas com droga. Eu ainda estava com um problema com droga. Sim, independência. Eu venho morar na Reta. Meu Deus. Só que quando eu venho morar na Reta, eu me vicio no crack. Nossa. Né? E aí, lembro da palavra que a mulher lançou. Aconteça o que acontecia, não desista. Então, eu nunca faltei culto. Eu não faltava. Eu ia para a igreja do jeito que eu estava. Eu ia para a igreja. Eu lutei pela minha vida, varão. Eu entreguei isso tudo diante de Deus. E o Senhor, Ele foi me ensinando em minhas quedas. Hoje eu não consigo julgar ninguém, não consigo criticar ninguém, eu não consigo olhar para uma queda de alguém e falar, não, é o fim. Não, é um processo. E aí há uma diferença entre aqueles que passam por processo de queda e que não desistem e aqueles que realmente não querem nada com Deus e que caem deliberadamente, sem propósito com Deus. Sim. Eu tinha um propósito com Deus, eu ia para monte,
eu e a Thaís, né, nós subíamos a monte, orávamos pedindo ao Senhor para Deus me curar, né? Eu lembro, e aí nós começamos a namorar e a Thaís não sabia que eu usava droga. Ela não sabia. Um tempo já aqui em Sambaitiba, eu comecei por causa do crack, comecei a emagrecer muito. E aí eu fui fazer alguns exames e tal. E um dia eu senti no coração de tirar ela da minha vida e contar para minha mãe que eu precisava me recuperar. E eu cheguei em casa, né? Sentei na minha cama e comecei a chorar. Minha mãe veio que tá chorando por quê? Aí o seu exame deu alguma coisa? Eu falei, não, aí eu tenho que falar um negócio para você. Só que tinha uma palavra do inferno na minha mente. Se eu contasse para a Thaís, ela ia me deixar e minha mãe ia morrer de desgosto. Então eu não podia contar. Eu nunca contava. Eu sempre vivia nas minhas quedas e eu trabalhava. Então eu não era dependente de ninguém. E eu sempre fui muito dependente, né? Então, assim, quem não me acompanhar de perto não sabia, Sim. né? Então eu chamo a Thaís, a minha mãe, e falo, olha, tô nas drogas, eu não consigo sair. Eu lembro que minha mãe começou a chorar. Aí eu falei para ela, para a Thaís, falei, olha, você pode ir, segue sua vida, porque eu vou me recuperar e quando eu estiver bem eu te procuro de novo. E foi o que ela fez. Ela saiu. Eu sentado, né, na minha cama, ela saiu do meu quarto. E minha mãe me abraçou, né? E eu comecei a chorar e daqui a pouco ela volta, chorando. Aí ela olha para mim, agora eu entendi porque Deus botou você na minha vida. E aí começamos um outro processo. Aí começamos um processo de lutar, começamos a ir pra monte, começamos a orar pela minha vida. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso de Thaís. Que Thaís foi na reta me buscar. Imagina uma menina que nunca dormiu fora de casa. Eu lembro de Thaís contando sobre isso. Falar isso hoje é muito lindo, mas na época parecia que a gente não ia sair nunca. Imagina uma menina que, filha de papai, nunca dormiu fora de casa, nunca bebeu, nunca andou na reta, nada. E ela foi me buscar na reta. Diversas vezes. Pegava o ônibus, descia lá e, assim, Deus levava ela até onde eu estava. Tá te procurando lá. Não, Deus levava onde eu estava. Revelação, sabia? De Deus, mano. Direcionava. Ele mandava eu ir atrás dele. E ela ia aonde eu estava. Igual com Ananias, lá na rua direita, igual o Ananias fez com o Paulo, você ouvia? Ela descia do ônibus, entrava, me encontrava. Na rua. Só Deus, né? Só Deus. Só Deus. E algumas vezes não ia porque Deus não deixava ir. Enfim, aí vivemos esse processo. Até o momento em meio ao nosso namoro e guerreamos, lutamos. E até o momento em que eu entendi de Deus que eu precisava ir para uma casa de recuperação. Só que a casa de recuperação era parte do meu chamado agora. Porque eu estava na igreja, eu estava tudo bem na igreja, só que eu caía. Quando eu caía, eu não desistia da igreja, fazia parte da coreografia da igreja, né? Começamos com alguns jovens, coreografia. As minhas quedas, elas aconteciam, mas eu não desistia de Deus, eu lutava, eu ia para a igreja, todo domingo eu estava na igreja. Até o momento em que eu decidi ir para a casa de recuperação, né? E eu fui embora para Minas, para uma casa de recuperação em Minas, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vou para Minas, para essa casa de recuperação. Meu sogro, na época, totalmente contra o nosso relacionamento, né? Ele falava para mim, ó, o maior desgosto é ver minha filha do seu lado, eu não queria minha filha para viciada. Me machucava muito, né, na época, e eu entendo ele hoje por ser pai, né? Mas na época E pai de menina, né? Isso me feria muito, né? Mas aí, quando eu vou embora para Minas e eu vou para a casa de recuperação, ela fica e eu vou. E lá em Minas, eu lembro que quando eu saio daqui, o diácono irmão Benício, ele fala para mim assim, olha, você está indo para uma missão. Um beijo, irmão do Benício. Você está indo como um missionário. Poxa, eu estava indo me recuperar, irmão. Eu estava indo para a casa de recuperação. E ele lança essa palavra para mim. Ele sabia que eu estava indo para a casa de recuperação. Ele falou, Deus, você está indo como um missionário. E eu fui para a casa de recuperação, acreditando que a casa de recuperação ia ter culto e tal. E eu fico na casa de recuperação e começo a perceber que não tem culto na casa de recuperação. A casa de recuperação estava todo mundo caído. E eu cheguei. E nessa eu comecei a fazer culto sozinho. Comecei a orar sozinho. Eu comecei a buscar Deus sozinho naquele lugar, né? Um dia, na casa de recuperação, aí teve um certo dia que caiu todo mundo. A casa esvaziou. Eu era o mais novo, acabei virando o mais velho da casa. E, ao mesmo tempo, o presidente da casa, eu já estava com
3 meses na casa de recuperação, 4 meses na casa de recuperação, o presidente manda uma mensagem, fala, a partir de hoje, a gente quer... Aí, vamos lá, cai todo mundo da casa de recuperação, diretor, cai todo mundo no mesmo dia. Caramba. No mesmo dia, isso é assim, de Deus mesmo. E o poder da oração, eu estava naquele lugar. Não é sobre mim, é sobre o Deus Sim. que eu invocava naquele lugar. Sim. O quanto eu cria que Deus poderia fazer algo naquele Sim. lugar. Então, em uma noite, cai todo mundo, sai todo mundo. Eu, que era um dos mais novos, acabo se tornando um dos mais velhos. E eu viro responsável pelo culto da casa. Com 6 meses, eu viro obreiro da casa. Eu virei diretor da casa. Caraca. Né? Fui para São Paulo como diretor da sede de Manassés. Né? Vivi essa experiência. Por isso que eu digo que lá começa o meu chamado. Eu começo a entender essa parte de liderança. Deus começa a ministrar no meu coração, porque eu comecei a pregar todos os dias na casa. Né? Vivi muita experiência naquele lugar. Foi um momento muito especial na minha vida. Eu fui o primeiro aluno em Minas Gerais a concluir um tratamento sem nenhuma queda. Né? Imagina, em 13 anos de instituição, fui o primeiro a concluir sem nenhuma queda. Cara. Muito forte. Né? Diversas experiências naquele lugar. E aí, lá, pulei essa etapa do casamento. Lá, Deus me mostra, eu recebo uma oferta no ônibus, e nessa oferta, o rapaz vai me dar a oferta, R$100 na época, né? E eu falei, não precisa não, cara, você me abençoou aqui dentro do ônibus aqui, Deus te usou, e Deus mandou te dar esse dinheiro aqui por um propósito. E na hora que eu pego aquele dinheiro, na hora veio minha aliança. Vou comprar minha aliança. Eu dei entrada na aliança de casamento. Aí eu venho aqui, quando eu venho em Sambaitiba, né? Numa das minhas visitas, eu peço a mão da Thaís em noivado de casamento, né? E a gente noiva ali. Marcamos a data do casamento. A promessa era que eu ficasse na Manassés, que eu ia ser diretor da Manassés. A Manassés ia me dar um bom salário, ia me dar uma boa casa. Então, tudo estava se desenhando para que eu viesse aqui, casasse com a Thaís, Buscasse a Thaís. E voltasse Sim. para lá. E foi isso que aconteceu. Eu vim para cá, preparamos toda a parte de casamento, voltei para São Paulo, aí fiquei... Eles reabriram a casa de São Paulo, eu fiquei como diretor de São Paulo, até que em determinado momento, Galdino, entra você. E aí eu vou te explicar. Deus fala comigo, ó, larga tudo e volta. Eu, como assim? Larga, faltando 3 meses do meu casamento. Larga tudo e volta. Larga tudo e volta, porque eu tenho um plano com você em Sambaitiba. E foi o que eu fiz, varão. Larguei tudo lá e vim embora, sem nenhum real no bolso. Até a passagem que eu vim foi um amigo que me deu. 2 meses do meu casamento, né? Aproximadamente 2 a 3 meses do meu casamento, faltando pagar o casamento, que eu paguei todo o meu casamento vendendo as canetinhas no ônibus. E daí eu venho para Sambaitiba e aqui Deus começa a fazer a obra, né? 15 anos do meu casamento eu já estava com a minha casa alugada, mobiliada, então me caso e aí começa o propósito, começo a trabalhar como líder de jovens em Sambaitiba. E aí é onde você entra nessa história. E aí, cara, ó, tá difícil, hein? Gabriel, manter a câmera em dia porque tá difícil hoje. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que eu fiz pro... Ó, tô até arrepiado. Trouxe até aqui. Que eu fiz pro Lucas, que é até um pouco egoísta essa pergunta, mas é porque eu vi a história da minha ótica, né? E eu sei o quanto vocês foram importantes. Comecei o episódio hoje falando disso. Que você tem uma importância muito grande na minha vida para que eu estivesse até aqui hoje. Falei pro Lucas também que ele também foi muito importante, porque naquele momento o Lucas se torna meu melhor amigo. Tudo que a gente fazia junto. Ia almoçar, almoçava junto, ia jantar, jantava junto, ia para algum lugar, ia junto, qualquer coisa, tipo, às vezes não tinha dinheiro da passagem, cara, adolescente. Às vezes não tinha dinheiro da passagem. Bruno ia me buscar em casa de moto para poder ir para os lugares. Então, essas pessoas mudaram a realidade de fato da minha vida. Só que o que eu costumo dizer é que dentro de um estereótipo, e agora para mim fez um pouco de sentido, ouvindo você falar sobre isso, sobre tudo que você passou, tirou o seu olhar de julgamento, tirou o seu olhar de não é, independente do que ele faça, se ele tem um coração em Cristo, ele tem a oportunidade de mudar, de se regenerar, de mudar a vida. E só que para mim isso se tornou um choque naquele momento. Porque vou falar mais da minha avó, que você pediu para eu falar para depois você falar dela.
Naquele dia, minha avó me faz um convite, era aniversário dela, eu decido ir só porque era aniversário dela. Eu lembro que eu sentei no último banco, que era o banco que ficava ali perto da portinha de vidro. E aí eu lembro que o louvor, eu não me lembro de como foi o louvor naquele dia, mas eu lembro que todas as palavras do pastor Marcelo parecia que ele falava e parecia que era para mim. Ele falava qualquer palavra e parecia que era para mim. Só que quando ele faz o apelo, eu brinco que eu fui transladado igual o Felipe, né? Que eu tava lá atrás, sentado no último banco, eu tô de olho fechado e quando eu abro o olho eu tô lá na frente. Foi assim. E eu lembro da festa que a igreja fez, da juventude, de vocês e tal. E eu lembro do abraço no final de vocês, seu, de Thaís, de Isabel, Davi. Eu lembro do abraço da galera e assim, eu lembro do olhar de espanto de algumas pessoas, porque eu era neto da dona Angelina. As pessoas me conheciam. As pessoas sabiam da família que eu fazia parte. As pessoas sabiam quem era o Mateus do passado ali. Então eu lembro da cara de espanto de algumas pessoas também. E eu lembro, para mim é muito claro, e aí como você tem a memória igual do Thiago, que eu falo que é a memória de Dory, talvez você não se lembre disso. É mais fácil Thaís lembrar disso do que você. Desculpa, Thiago. E eu lembro que eu vim do teatro, porque eu fui ator profissional de teatro. E eu lembro que eu vim do teatro e eu me converto naquele domingo. E na semana seguinte, ia ter um culto jovem na primeira igreja batista da Reta. E eu lembro de você olhar para mim e falar assim, ó, você chegou, mas você não chegou para ficar parado, não. Isso aí, eu lembro. Você não chegou para ficar parado, não. A gente está com a responsabilidade de apresentar uma peça nesse culto e você vai fazer a peça. E eu falei, calma aí, que doideira é essa? Como assim? Como assim eu vou fazer a peça? E aí eu falei, meu Deus, eu não conheço nada disso aqui, gente. Não conheço nada de Deus, não conheço nada de Jesus, não conheço nada de ninguém. E aí eu lembro, cara, que foi uma parada, que foi uma das... acredito ter sido a minha primeira experiência começando a entender quem Deus era. Que eu fico meio extasiado assim, aí eu entro no meu quarto e eu falo, Deus, o Senhor que fez isso comigo agora, que eu não sei nem quem é que aconteceu... me dá a ideia, me dá uma elucidação, me faz alguma coisa, porque eu preciso apresentar alguma coisa, entendeu? E todo mundo sabia que eu era o cara do teatro, então, tipo, eu precisava apresentar alguma coisa. E aí o senhor falou para mim assim, vai pra internet. E a gente é mais antigo, né? A internet não tem a velocidade que tem hoje, né? Acho que eu e o Thiago somos mais. Né? A internet não tem a velocidade que tem hoje. Era um negócio mais devagar. Sim, tinha que fazer aquele barulhinho do telefone. O mundo é Escada. Entendeu? Então, eu vou pra internet, pesquiso uma peça e aparece Lifehouse, que é a que todo mundo viu. E aí começa a ensaiar a semana toda. E aí eu lembro que você pregou no culto, a gente apresentou a peça. E eu lembro que, assim, pelo menos uns 10 jovens se converteram naquele culto na Reta. Eu tinha foto, eu acho que eu tenho essa foto guardada até hoje. Da gente na Reta. Hoje o pastor Thaís fez a peça, tava grávida. E aí eu lembro. E aí, qual é a pergunta que eu queria te fazer? Que foi a pergunta que eu fiz pro Lucas. Eu lembro como foi a sensação para mim. Mas eu queria entender como é que foi a sensação para você. Quando você me viu ali na frente entregando o coração e depois tudo que a gente viveu junto, porque é o que eu falo, você não largou minha mão, boa parte das experiências que eu tenho com Deus, a primeira vez foi com você me ensinando muita coisa, você me carregando pela mão. Eu lembro que se tinha ponto de pregação, a gente ia, você me arrastava. Se tinha culto na congregação, a gente ia, você me arrastava. Tudo a gente fazia junto, você me levava para todos os lugares, me levou para Monte pela primeira vez. E aí eu queria saber de você, tipo, a sua ótica dessa história, quando eu me converto, e aí? Galdino, importante você fazer essa pergunta, porque ela tem tudo a ver. Quando eu falo que eu saio de Minas e tem tudo a ver com você, eu saio com uma palavra de São Paulo, né? Quando eu saio de São Paulo, eu saio com uma palavra que Deus fala que Ele me queria em Sabaitiba. Tá liberado de chorar agora, né? E Ele não me queria em Sabaitiba porque eu era bom. Ele me queria em Sabaitiba porque Ele te amava, Galdino. Porque Ele já sabia quem você era. Então não poderia ser alguém que te julgasse por quem você era. Né? Eu sei de onde você saiu, porque eu também saí. Eu sei o que é viver nesse mundão. E eu sei que Jesus não lança fora um coração. Né? Então, Jesus me salvou e eu não sou... Eu estou aqui para dizer que eu sou grato a você. Porque
o seu coração fez com que Jesus me amasse e me salvasse. Eu sou fruto do coração daqueles jovens. Do Lucas, da Isabel, da Tuane, da Maiara, do Bruno, de todos aqueles que passaram aquele tempo com a gente ali, em que eu pude ali aprender. Ali eu desenvolvi meu chamado, ali eu entendi o meu chamado, né? Então, quando eu te vejo, eu vejo um jovem apaixonado por Cristo. E ver a sua caminhada, ver você aqui hoje, é orgulho. É dizer que Deus é maravilhoso, porque Ele ama. Ele ama você. Tem muitos outros aí que precisam, que é amado por Cristo. Infelizmente, não vamos entrar em polêmica, né? Não é a nossa intenção aqui. Mas a igreja está perdendo a sua identidade, não, de amor de Cristo. Sim. Costumo dizer para os jovens o seguinte: Cristo, pensa comigo, Galdino, Cristo, diante do Senhor que Ele é, do amor que Ele é. Se Ele for pregado como realmente Ele é irresistível? Ele é irresistível, não é? Ele é irresistível. Ele é. Se você falar quem de fato Jesus é, pregar de fato quem Jesus é, o amor de Jesus, todo mundo quer. Ele é irresistível. Agora eu entendi sua pergunta. Eu estava achando que você estava falando da perspectiva de ser pregado na cruz. Não. Agora eu entendi. Eu de também pregar entendi a palavra. ser pregado. De pregar a palavra. Entendi. De anunciar sim, Cristo. ele é irresistível. Ele é irresistível, Sim. não é? Jesus Ele é é um irresistível. amor irresistível. Por que tem tantas pessoas longe? Porque às vezes não está sendo pregado Jesus verdadeiro. Sim. Jesus não julga, Jesus Sim. lança fora todo medo. Fato. Ele ama. Ele morreu naquela cruz por amor ao Diego, ao Galdino, ao Tiago, a Thaís, a todos. Sim. Né? E não é o nosso lugar, o lugar de julgamento. Nosso lugar é o lugar de falar desse amor. É. Né? Sobre isso que o senhor está falando, que o senhor falou de identidade, Que bom que você tá falando um pouquinho que eu não aguento mais chorar. um texto que mexe comigo é quando Pedro e João estão subindo para orar e Pedro fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, e estendendo-lhe a mão, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então eu acho que o que hoje, às vezes o que falta é o estender a mão. Eu não tenho ouro nem prata, mas estendendo-lhe a mão, eu te digo, levanta e anda. Tiagão, permita-me, Tiagão. Não, fica à vontade. Vamos pegar esse texto aqui, vamos pensar no seguinte, sobre Cristo, sobre o amor de Cristo. Eles acabaram de ser cheios do Espírito Santo. Quando eles estão vindo em direção à Porta Formosa ali, eles não estão vindo, porque o corpo estava ali na porta da igreja, digamos assim, esperando os crentes chegar. E os crentes chegavam e davam esmola, era comum, era normal. Só que naquele dia estava vindo Atos capítulo 2, e isso acontece em 3, Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, enche a igreja. Sim. Pedro, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eles estão indo em direção ao templo, eles não estavam sozinhos, eles estavam cheios do amor de Deus. Sim. Eles estavam cheios da visão do amor de Cristo. Então, eles entenderam que aquele homem precisava de ser curado e não de esmola. É sobre isso que a gente está falando. É sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus e falar de fato desse Jesus que nos amou. Sim. E não religiosamente, e não de forma religiosa, Religiosidade. de forma religiosidade, isso aí. A pregar o Jesus que ama. É isso que Pedro faz ali. Ele vem cheio do Espírito Santo de Deus. Sim. Não estou colocando tudo num saco. Sim. Até porque eu creio que há o remanescente, estou diante dele. Sim. Creio nisso. Falei com você, não viria se não fosse você. Eu tenho muita dificuldade, né? Eu sou bem escondido, segundo você fala aí, né? Eu Reservado. não viria. Eu não viria se não fosse um convite seu. Vim porque é um convite seu e conheço o seu coração. E sei que o que Deus tem para fazer por meio desse trabalho aqui tem um propósito. Primeira coisa que eu te perguntei quando cheguei, qual é o propósito? Foi, não foi? Foi. Qual é o propósito do podcast? E o propósito é falar do amor de Jesus? É isso. E esse amor que eu quero... Cadê? Eu não gosto de olhar para a câmera. Para cá, ali? Pra cá. É esse amor que eu quero te apresentar, um amor que te ama. Sim. Um amor que te alcança no seu secreto, te alcança no seu banheiro,
nas suas cavernas. Nas drogas. Aonde você estiver, ele te ama. E ele quer te restaurar, te recuperar, te dar uma nova vida. E aí você para pensar no Diego que era totalmente descartado. À margem da sociedade. Improvável. Não tinha sonho mais, eu não sonhava. E de repente eu dou um sim para Cristo. E esse sim muda a minha história. Hoje você me chama de pastor, Diego. E não só a sua história, né? Porque, como eu falei, eu tô aqui por causa disso. E eu por causa disso. Porque a gente estava falando de algumas coisas antes do podcast começar, do episódio, né? Mas assim, eu até falei com a Thaís, existem pessoas que são instrumentos de Deus, porque eu tenho certeza absoluta que, se não... Lógico que teve toda uma juventude ali que também escolheu me acolher. Mas quem me ensinou... Era transbordante. Mas quem me ensinou aonde pisar, eu costumo dizer que o discipulador, ele pisa e marca o caminho. Sim. E aí o discípulo vem pisando sobre as pegadas de quem pisou primeiro. Então, hoje eu estou aqui muito por conta do que você me ensinou, porque aquele tempo foi o tempo que me enxertou, foi o tempo que me enraizou, foi o tempo que fez eu entender de fato quem Jesus era. Depois eu fui me aprofundar nele. Sim. Até porque a palavra diz que é conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Mas foi ali que eu conheci. Sim. Foi ali que eu entendi quem ele era. E por isso que eu te perguntei, porque esse que você falou que está morrendo dentro da igreja, esse amor, esse olhar não julgador, esse olhar que enxerga o coração e não os pecados, que está se acabando aos poucos dentro da igreja, foi o que de fato fez com que eu acontecesse. Porque eu também dou o exemplo, e não sei se vocês vão lembrar disso, eu dou o exemplo que 3 meses depois de eu ter me convertido, de eu ter entregado o coração ali, eu não era nem batizado ainda, mas eu lembro que... isso para mim é muito forte, porque eu lembro que tudo tinha que ser batizado para poder fazer parte de alguma coisa na igreja. Sim. E aí eu lembro que o pastor Marcelo fala assim, ele não é um menino do teatro? Não aconteceu aquela situação lá na PIB da Reta? A igreja não tem ministério de teatro? Por que a gente não funda o ministério de teatro e coloca ele como líder? Só que, cara, eu tinha 3 meses na igreja, e a igreja batista com as suas tradições, que tá tudo bem também, cada um com a sua medida. E eu lembro dele falar assim, por que a gente não coloca ele? Por causa de uma religiosidade? Não. Só que aí, dentro do pensamento, ele levou para o rito, que era, tinha reunião para passar para toda a igreja, e a igreja tinha que ter a aclamação e tal. E eu lembro que essa foi uma outra coisa que me marcou muito, porque eu estava com muito medo. E eu falei, meu Deus. Você foi eleito líder por aclamação? Por aclamação. Lá era tudo assim, Você né? não foi batizado antes? Não. Eu me batizo depois. Porque quando eu me batizo, logo depois Deus fala comigo que era para eu transicionar. E aí eu lembro que Deus... Aí o pastor fala isso, e aí fala comigo, eu lembro dessa sensação assim que Deus colocou dentro de mim, conversa com os líderes primeiro, os líderes concordam, e aí depois leva para a reunião. E aí na reunião eu com muito medo, muito nervoso, porque assim, eu ainda estava me convertendo. Mas você já estava fazendo um curso para... Já estava fazendo curso para batismo. Já estava fazendo curso para batismo. Já estava fazendo. E aí eu lembro que o pastor Marcelo vai e levanta o tópico. E aí quando ele fala, e aí ele faz a fatídica pergunta, tem alguém que é contra? E aí ninguém levanta a mão. E aí aquilo me deu um alívio assim danado. E aí ele vai e fala, tem alguém que é a favor? E aí a igreja toda, todo mundo levantou a mão. E aí levantou um e fala, levantou outro e fala. Então esse amor que eu recebi fez toda a diferença para que eu tivesse firmado nele. Entendeu? Por isso que eu te perguntei. E aí isso tudo foi através de um convite da minha avó. Sim. E aí eu vou fazer o link para você. Falou que queria falar da minha avó. Dona E aí, Angelina, e aí Dona vocês Angelina, me dão licença para chorar. Não, Dona Angelina, assim, são pouquíssimas pessoas que eu tenho coragem de falar isso. E eu vou falar dela e da minha tia Ana, né? Mais assim, dela,
Tia Ana eu tenho estado um pouco distante. Mas você pensa uma pessoa que mais exemplifica Jesus. Para mim era a irmã Angelina. Sua avó era incrível, cara. Que mulher de Deus. A mulher que chegava na igreja, primeira a chegar, não faltava culto, ia de ônibus, né? Uma senhorinha. Eu lembro que quando eu operei meu joelho, olha que amor genuíno, né? Eu operei meu joelho e aí eu realmente não estava trabalhando, estava passando um momento delicado, e aí ela me chama no cantinho. Vem cá. Ela foi e botou na minha mão R$100. Aqui, ó, para te ajudar. Eu falei, não precisa não. Deus mandou te dar. Rapaz, que sensibilidade. Não precisa você pedir. Então, assim, ela é a exemplificação, para mim, mais próxima de Cristo. Assim, sua avó foi incrível, varão. Ela era diferente mesmo. E assim, eu tô aqui, é o que eu falo. Eu vi no podcast, e aí me permita-me te corrigir, ou não te corrigir, mas abrir mais um link, mais um leque para você falar disso, quando você tiver outra oportunidade. Você fala com o Lucas Menezes, um beijo para Lucas, beijo, Isabel, irmão, e para a família. Você fala que você chega na igreja, vê o mistério de louvor e o pastor prega, e de alguma forma o mistério de louvor ali, você vai a convite da sua avó. Escuta o que eu vou te falar, inconscientemente, varão, você foi pela tua avó. Porque se sua avó não tivesse crédito, você não teria ido. Claro, com certeza. Então, quem te evangelizou foi a sua avó. Com certeza. E aí eu costumo dizer isso, as pessoas entram na igreja, perdão, dificilmente alguém se converte na igreja. Sim. Ela se converte em algum lugar. Então você precisa ser igreja em todo lugar que você está. Forte. Dentro de casa, no trabalho, porque é ali que é pregado o evangelho. Na igreja, as pessoas só vão dizer o sim. Vou ouvir uma palavra que vai entrar dentro de você. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido, mas alguém foi referência para Então, você. na igreja, normalmente, é só confissão de fé. Sim. A conversão... É através de alguém próximo. Da mesma forma, também é o oposto. Não, isso faz todo sentido. Opa, quero ser crente igual esse camarada aí, eu também não quero ser, não. Para ser assim, também não quero ser, não. Por isso, há necessidade de... Longe de dizer que somos perfeitos, irmãos. Nós vimos conversando agora no carro, aí minha esposa, sobre isso, que ela fala que eu sou muito transparente. Eu falei, beleza, por um lado é muito ruim, porque às vezes vem coisas, mas por um lado é muito bom. Porque eu sou carente de Cristo da mesma forma, erro da mesma forma, falho da mesma forma. E quando eu falho, eu posso dizer para você, lembra quando eu falei? Lembra quando eu senti isso? Pode dizer para você que Deus é poderoso para te passar, te ajudar, auxiliar, passar por isso, né? Então, a caminhada cristã, e aí você falou de algo que eu preguei no pastor Natanael, domingo retrasado. Você fala de Sambaitiba. E aí eu quero te despertar para Pedro, cara. O processo de Pedro, tudo na vida é um processo. Sim. Pedro, ele vive um processo, ele se converte e vive um processo, até ele se tornar ali aquele homem que escreve para a primeira epístola que leva o nome dele. Ele vive um processo, Pedro é chamado, depois Pedro anda sobre as águas, Pedro afunda sobre as águas. Então, Pedro vive processos na vida. Vamos lá. Para falar sobre o processo da nossa caminhada, que você está e que eu estou. Em alguma fase desse processo nós estamos, tá? Sim. Primeiro chamado. Você foi chamado. Pedro foi chamado. Logo depois que Pedro é chamado, ele vai caminhando com Cristo. Então, Pedro anda sobre as águas. Quando ele, né, o texto diz lá que Pedro estão no mar, bravio, Jesus vem andando sobre as águas, então Pedro, pela fé, ele anda sobre as águas, mas também Pedro afunda sobre as águas. Olha como é que é diferente. Ele foi chamado e agora ele está andando sobre as águas. Processo. Sim. Um pouco mais na frente, Pedro vai dizer que morreria por Cristo no jantar. Eu morro pelo Senhor. E ele estava, de fato, disposto a morrer por Cristo. Porque daí vai falar, mas como é que ele fala que morre por Cristo, mas depois nega Jesus? Ele estava disposto a morrer por Cristo. Mas ele vê, prova disso é que quando Jesus é preso, ele vai para a guerra, mesmo sabendo que a guerra era perdida. Sim. Arranca a espada, vai na orelha de Malco, arranca a orelha de Malco. Ele estava disposto a morrer por Cristo de verdade. Sim. Quando ele falou, não estava brincando. Só que o que Cristo faz? Cola a orelha de Malco. Pedro, se eu quisesse vir a anjo aqui, acabava com tudo, se entrega. Imagino que humanamente, Pedro, naquele momento, humanamente, diante daquele processo ali, Pedro recua, se frustra.
E aí Jesus fala que ele negaria, e de fato Pedro nega Jesus 3 vezes. Sim. Então vamos lá, Pedro se converte, aceita Jesus, é chamado, vive a experiência de andar sobre as águas, vive a experiência de afundar sobre as águas, vive a experiência de dizer na empolgação, vou morrer por Cristo, vive a experiência de ser impulsivo, quem nunca foi? Vive a experiência da frustração. Sim. E aí Pedro nega Jesus, Jesus morre. Depois do terceiro dia, Jesus ressuscita. Pega a visão, varão. Pedro está numa casa, depois que Jesus ressuscita. Jesus vai até essa casa com as portas trancadas. Se revela para Pedro e para os outros discípulos. Então, Pedro vê Jesus ressurreto. O que Pedro faz aqui agora? Capítulo 21 do Evangelho de João. Pedro volta a pescar. Por que ele volta a pescar? Eu imagino que Pedro estava frustrado. Sim. Meu Senhor ressuscitou, morreu e ressuscitou, está vivo. E eu neguei. Meu ministério acabou. Para mim não dá mais. Era o cair de Pedro. Não, o oração de Pedro estava ali. Para mim, eu estou falando sobre isso, sobre processos da nossa caminhada. Talvez alguns podem estar nessa fase do processo, achando que não, para mim, Acabou. já não sou mais digno mais. Ele me chamou, mas eu neguei. Aí Jesus vai até a praia. E a Bíblia diz que, João capítulo 21, vai dizer que eles estão pescando a noite toda, não pegam nada. Aí Jesus, lá da areia, fala, joga na direita. E eles jogam. Aí João fala assim para Pedro, olha, é Jesus. Pedro não estava frustrado? Pedro se lança. A Bíblia diz que Pedro arranca, ele estava nu, ele coloca as vestes e se lança no mar. Quando ele entendeu que era Cristo no mar, ele vai em direção a Cristo, mesmo frustrado. Ele vai em direção, ele volta para a praia. E no jantar, Jesus tem aquela conversa com ele, diz, Pedro, tu me amas? Né? E aí é um joguinho de palavras no hebraico aí, né? Que Jesus fala para ele, Pedro, ágape, né? Amor sacrificial. E Pedro responde, Jesus, Filipos, né? Amor humano, né? Amor limitado, nosso. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, ágape, e ele responde, Filipos. E na terceira vez, Jesus fala, Pedro, Filipos. Ou seja, Jesus vem ao amor dele e fala, olha, eu preciso que você me ame com o seu amor que você tem. Você me ama com esse amor? Ele fala, aí ele se entristece e fala assim, tu sabe que, Filipos, sabe que eu te amo. E aí Jesus restaura o chamado de Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa caminhada, Mateus, da sua, quando você se converte, se inicia um processo. Para você estar aqui hoje, você viveu toda essa fase. Sim. Momentos difíceis, Sim. momentos em pensar em desistir. Só que em todas elas, o Senhor sempre volta ao nosso encontro e nos encoraja a prosseguir. Aqui está o verdadeiro cristão, que vai estar sensível à voz de Deus, que vai se sentir amado por Deus quando pensa em desistir. Quando falha, quando erra, ele volta a Cristo, porque Sim. Jesus não lança fora ele. Sim. Né? Então, diante do nosso ministério, diante do nosso chamado, há um processo. Muitas vezes um processo de maturação. A gente tem na Bíblia ali os 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos nós temos os 3 primeiros, que são conhecidos como os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Dos 4 evangelhos, os estudiosos vão dizer que o primeiro a escrever foi Marcos. Dos 4, Mateus e João foram contemporâneos de Jesus. Marcos e Lucas não. Sim. Certo? Como que Marcos, que foi o primeiro a escrever, ele escreve sobre Jesus, se ele não foi contemporâneo a Jesus? Por 2 motivos. Primeiro, que ele era muito criança. A Bíblia vai dizer, em algum momento, em que os discípulos se reuniam na casa da mãe de Marcos. João Marcos, na verdade. Então, Marcos era uma criança. Então, o que ele fazia? Marcos fazia? Observava. Sim. Então, ele observou o processo de Pedro. E deixou guardado dentro dele. Ele observou Pedro sendo chamado, ele observou Pedro afundando, ele observou Pedro negando Jesus, porque ele estava lá. Sim. E quando o texto vai dizer que tinha um jovem que sai correndo nu quando os soldados chegam, né? Alguns vão dizer que aquele jovem era Marcos, né? Então, Marcos, ele tem Pedro como referência de processo. Sim. Ele escreve com base no que ele viu do processo de Pedro
e no que ele ouviu Ouviu. também de Pedro. Sim. Então, por que eu estou falando isso? A sua vida, o seu processo está sendo observado por alguém. Sim. O que a gente não pode fazer é parar. Sim. É crer no Jesus que nos ama e que vai nos encorajar a viver aquilo que ele tem chamado a gente para viver. É verdade. Cara, a cabeça quase explode, né? É muito doido isso, porque... E aí você passa esse processo, como você falou. Eu vou pegar o link que você falou sobre processos. Você... Talvez eu vá encurtar um pouco também por causa de algumas coisas, mas... E aí você vive todo esse processo lá na Igreja Batista. Sim. E aí Processos. você é direcionado por Deus para ir para a igreja que você está hoje, Isso. em Venda das Pedras, com o pastor. Neemias. Pastor Neemias, amo esse homem. Meu amado pastor Neemias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, que é não o pré, já estando na igreja. Assim, a gente entende que o tempo em Sambaitiba finda, né? Nós entendemos dessa forma, nós saímos de Sambaitiba e fomos para a terceira igreja batista de Venda das Pedras, pastor Neemias. Eu estava no seminário ainda, né? E lá somos tratados, cuidados pelo pastor Neemias, pela igreja. E aos poucos a igreja vai entendendo o chamado, né? E começa a me chamar de pastor, concluo o seminário. Eu não estava com pressa de passar pelo processo batista, porque na Batista a gente tem... É bem rigoroso essa questão do ministério lá, né? Você vai para o seminário indicado pela igreja. Depois que você conclui o seminário, a igreja precisa identificar em você e convocar o teu concílio. Então, a igreja, em assembleia, levanta o seu nome para convocar o concílio, a ordem dos pastores. Depois vem o concílio, que é a sabatina do ministério. Né, Igual antigamente, né? Não é assim hoje ainda. Não, antigamente era muito comum isso nas igrejas. Em outras denominações. A Batista ainda mantém essa tradição até hoje. Que eu acho muito importante. Eu também acho. A Assembleia era assim, sabatina. Ia no trabalho para saber quem era você de verdade. Que é importante. Rapaz, eu passei você ser igreja em todos os lugares. Eu passei por um processo que a gente tem lá, o Conselho de Ética, né? Que foi desafiador também. Passei lá e os pastores... me sabatinaram, mas foi benção, foi bem conduzido, né? Deus te chamou, né? Sim. Então, assim, eu vou para a Igreja Batista de Venda das Pedras para caminhar e, naturalmente, a igreja começa a identificar um ministério e um dia eu chego na igreja e o pastor fala para mim, o pastor Neemias, né? Ó, tivemos uma assembleia aí e já marcamos a data do seu concílio. Eu falei, como assim? Nem me falaram nada. Não, chegou a hora, eu estou entendendo de Deus de te preparar. E ele falou isso comigo de forma, pastor, não precisa ser agora, não fica tranquilo, não. Deus botou no meu coração, a igreja está te olhando como pastor e chegou a hora de te preparar, porque quando Deus te chamar para o ministério, você tem que você já vai estar sendo treinado aqui. Que maneiro. Ele é sensacional. Pastor Neemias é sensacional. Que maneiro. E aí eu passo pelo processo do concílio, foi desafiador, né? Depois passo pela consagração, né, lá. E aí lá, já na consagração, já fico como pastor, pastor auxiliar dele e estou lá agora como pastor até junho, até julho. Vamos falar disso agora. Vamos falar disso agora. Até chegar o momento em que Deus convoca. Vamos falar disso agora. E aí, vivendo todos esses processos até hoje, que é que eu falo com muita alegria, porque... isso era reconhecido em você desde a época que eu comecei a caminhar com vocês, que era esse chamado pastoral. Sim. E aí o Senhor te chama, e aí você se torna auxiliar, e aí o mistério de Deus, como o Tiago falou, que você vai primeiro para uma casa de recuperação em Minas, Sim. e ali começa tudo. Tem algo em Minas para mim. E agora você é chamado para uma igreja em Minas, e aí como é que ficou... o coração do Diego, como foi viver essa situação de ser chamado para ir pastorear uma igreja em Minas? Aí, vamos lá. Tiagão, eu tô na igreja e não estava esperando porque eu tô bem ali. Sim. Estava bem ali, tô bem ali com o pastor, prego todo mês, né? Lidero jovens, lidero família, né? Sou vice-presidente da igreja. Então, assim, tô bem. Deus tem cuidado da minha casa,
dos meus filhos. Amém. Tenho desenvolvido, tenho aprendido muita coisa ali. Então, tem sido bem. Só que eu sempre pedi a Deus, e aí eu sempre falei com Deus que eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho um perfil. O pastor Diego, ele tem um jeito que é diferente de outros pastores, como cada um tem a sua identidade. Então eu falo para Deus, eu sempre falei para Deus, Senhor, me leve para um lugar aonde eu possa servi-lo como pastor Diego. O Senhor sabe quem eu sou. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Não me vim para uma igreja em que eu não vou frutificar. Eu não quero estar em um lugar onde o Senhor não quer que eu esteja. Então, é natural quando um pastor passa pelo concílio, por tudo, pela consagração, queira um ministério. Sim. Eu não quis. Eu não tenho pressa em relação a isso. Então, aí eu queria falar também da empresa, porque tem tudo a ver, né? Lógico, com certeza. Tem tudo a ver. Quando eu entendo o chamado, eu entendi que eu não podia trabalhar mais de carteira assinada. E aí, como? 2015, quando eu entendi o meu chamado ministerial, eu abri uma empresa de topografia. E o meu desejo era... o nome da empresa, posso falar aqui? Lógico. Deve. Não pode. Deve. O nome da empresa é Jirê Topografia. E Jirê porque Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Sim. Né? Então, a Jirê Topografia, a Jirê, ela seria a minha provisão em prol do ministério. Então, eu lá atrás, nem no seminário eu estava ainda, eu não estava no seminário, eu entendi que eu não poderia trabalhar de carteira assinada, eu não queria ficar preso em um lugar Sim. e pastorear ao mesmo tempo. Sim. Então, eu comecei a semear isso lá atrás. Entendi dessa forma. E, de lá para cá, a Jirê sempre proveu, nunca tive contrato. Parecia um bico aqui, a questão que você falou, né? O Diego, ele... que você falou comigo aqui, né? Eu precisava de um valor para pagar a prestação da minha casa. Sim. Aparecia um serviço, um valor da prestação da minha casa. Eu fazia e Deus supria. De Literalmente fato, girei, né? Girei. Provisão. E eu tô falando do fundo do meu coração. A Girei, ela nasceu no coração de Deus. Né? E ela nasceu com esse propósito mesmo, de prover. Só que eu nunca tive contrato, irmão. Eu nunca tive contrato. Ela sempre proveu sob medida. Eu quero reformar minha casa, ela provia para me reformar minha casa. Quero trocar, botar... Não quer que eu quero. Eu preciso trocar de carro, ela provia para trocar o carro e depois voltar para minha... Sempre Realidade. foi assim. E tudo bem. Nunca me faltou Era pontual, nada. né? Glória a Deus por isso. Só que agora, meu irmão, esse ano, como voltou ali a obra da Antigo Comperge. E, de repente, me surgiu um contrato. Escuta, Barão. Surgiu um contrato ali. Lembra dos processos de Pedro? Surgiu um contrato mensal. Junto ao contrato mensal, me chega o convite de Minas. E proposta e propósito. Tudo interligado, tudo no tempo de Deus. Porque hoje eu posso ir para Minas sem precisar ficar aqui. Eu tenho uma equipe de topografia que vai ficar tomando conta aí. Glória a Deus. Olha isso. Deus vai prover na minha vida para Olha isso. estar lá. Né? Então, tudo Deus tem os seus cuidados. Né? Então, vamos lá, agora posso falar do convite. Chega o convite dessa igreja. Como é que chega esse convite, pastor? Então, um pastor me liga... antes do Natal, pastor Delcim, beijo, pastor Delcim. Pastor Delcim, pastor da CIB de Papucaia, em frente ao Vidal aqui da Ribeira. Amo esse homem, tá? Pastor Delcim me liga, ele me manda para o seminário também, né? Ele me liga e fala, olha, eu preciso falar com você, sobre uma igreja, mas olha, eu estou aqui sobre algo em Minas, só que eu estou num casamento aqui agora, eu falo com você mais tarde. Largou a bomba e Quando sumiu. falou Minas, o coração já... Não. Meu irmão, eu acabei de pegar um contrato. Cheguei em casa e falei com minha esposa, ele é doido. Agora? Eu tô pescando peixe a peixe, agora que eu vou encher o barco. Agora que eu vou ver dinheiro. Agora que eu vou encher o barco. Não, tô brincando. Agora vai vir a pesca maravilhosa. Não é sobre o peixe, né? Mas, poxa, logo agora eu tô tão atarefado, tanta coisa que eu vou ter que resolver aqui, documentação. Só que quando ele fez esse convite, eu cheguei para ela, conversei com a minha esposa, a minha amada Thaís. Né? E casou com ela. Casei com ela, Barão. Bom lembrar isso. Casei com ela. Deus cumpriu a promessa, como sempre cumpre. E aí o convite... onde eu estava?
O senhor tava falando que o O pastor pastor te ligou, ligou, deu foi pro sem casamento. falando de Isso. Minas. Foi pra Minas. Falou de Minas, largou a bomba e... Só que não Sumiu. completou nada. Não terminou de falar nem o que era. Cheguei em casa, conversei com ela e chegamos a conclusão, isso é meio loucura, tal, não é o momento ainda, tal. E ficamos em oração, o pastor não falou comigo no final do dia. Não falou comigo no próximo mês. Falou nada, mano. Eu falei, esquece, não era de Deus mesmo, né? E aí, um belo dia, antes do carnaval um pouquinho, ele me liga de novo. Ele, pastor, tem que te falar uma coisa. Eu falo, pastor, não tem o convite? A igreja de lá me ligou e perguntou sobre o senhor de novo. E eu, assim, eu até imaginei que eles já estavam com outro pastor, eles estão sem pastor lá. E eles estão em busca de um pastor no seu perfil, um pastor jovem. Aí isso me despertou. E eu falei, não, pastor, vamos orar. Vamos orar, vou orar a Deus. Me falou onde é a cidade. Aí eu fui no Google, entrei na cidade, irmão. Cidadezinha, varão, pequenininha, no interiorzão mesmo de Minas Gerais, irmão. Interior, cidade de 1.200 habitantes. Caraca. Quantos habitantes? 1.200 habitantes. Foi a família que foi morar lá. É um distrito, né? É um distrito. Aí eu orei a Deus, conversei com o pastor Natanael, conversei com o meu pastor, aí o pastor Natanael me orientou, vá lá, se deu a oportunidade de ver a experiência, vai lá conhecer a igreja. Aí eu fui com a minha família conhecer a igreja. Quando nós estávamos indo para lá, o pastor que me indicou, o pastor Zé Roberto, um beijo, pastor Zé Roberto, ele não me conhecia, ele me indicou sem me conhecer, cara. Deus falou para ele de mim, sem ele me conhecer. Nossa, que maneiro. Esse pastor que ligou pro senhor não ligou Não, pro senhor? ele ligou pro pastor que me conhecia sem me conhecer. O pastor que indicou ele, que ligou pro outro que conhecia do casamento, não conhecia ele. Ah, tá. Entendeu? Mas falou de mim para ele. O pastor que você mandou pro seminário. Sem me conhecer. Né? Que forte isso. E aí eu falo, não, beleza. Só Aí Deus. eu conversei com o Thaís, falei, vamos fazer o seguinte, a gente precisa agora orar a Deus e a gente precisa tomar uma decisão aqui. Vamos tirar da mesa a nossa vida da empresa. Isso não pode entrar em pauta. Porque tudo que a gente tem até aqui foi Deus que deu. Então isso não pode me impedir de ver, porque certamente lá não vai atender Sim, as minhas condições que hoje a empresa me oferece aqui. sim. Então isso não entra na mesa e eu não quero saber sobre valor de igreja. Eu quero saber se Deus me quer naquele lugar. Uau. Só quero saber se Deus me quer lá mesmo. E quando nós estávamos indo para lá com o pastor Zé Roberto, quando encontrei o carro do pastor Zé Roberto, ele falou comigo assim, olha, a gente vai indo, tal, por aqui, vai chegar um momento que a gente vai pegar 14 quilômetros de estrada de chão. Aí eu falei, pastor, mas como assim? Até aqui nos ajudou o senhor. Aí eu falei, pastor, mas como assim? Não tem outro caminho? Não. Só tem dois caminhos de estrada de chão. Para você chegar na cidade, na igreja, tem que É pegar... um vilarejo. É um vilarejo. É uma estrada de chão. Estevão de Araújo. E, irmão, fui. Só que quando eu vou, eu coloco algumas coisas diante de Deus. Senhor, o Senhor me quer lá, eu quero que o Senhor me mostre isso. Lembra que eu falo que Deus Sim. fala comigo, precisa Sim. falar comigo. Eu quero que o Senhor me mostre isso, quero que o Senhor me mostre isso. Uma das coisas era, eu tenho um filho que ele toma medicação, né? E eu falei, olha, eu preciso que lá tenha alguém que... Eu falei isso com Deus. Nem com a sua esposa o senhor falou. Falei no carro, quando eu estava indo para lá. Só no carro, quando eu já estava indo para lá. Para ela ser testemunha, para não ser gordo da minha cabeça Sim. também. Eu falei, olha, eu preciso que lá tenha alguém que nos oriente em relação ao meu filho. Eu preciso de alguém lá. Eu congreguei 2 igrejas. Nenhuma das igrejas tem alguém que oriente Sim. nessa questão. Então, pedir algo quase impossível. Sim ou não? Sim. Lógico, lógico. Ainda mais se tratando de um vilarejo. Lógico. Sabe quantos membros a igreja de pastor falou? Tinha 37 membros. Não ia ter. É muito específico. Quando o pastor falou pra mim, olha, 14 quilômetros, eu falei, irmão, vou chegar na igreja e vou encontrar um monte de senhorzinho. Não é lá, não é meu perfil, cara. A não ser que Deus vai me levar pra lá pra cuidar e sei lá, vamos orar, né? Arão, cheguei na igreja. Aí, quando eu cheguei lá, a igreja fez questão que nós chegássemos de manhã pra almoçar com a gente. E a ideia era ter um culto na igreja de manhã, depois a gente ia almoçar e depois eu ia pregar no culto de manhã e de noite. Quando nós chegamos na igreja, eu parei o carro em frente à igreja, e aí a Thaís foi pro banheiro, e eu entrei na igreja, e alguém falou, Thaís saiu do banheiro, alguém falou assim, olha, não, a igreja está no sítio, esperando vocês no sítio, não vai ser aqui não, vamos pro sítio. Caraca. Vamos lá, varão. Maneiro. Há muito tempo atrás, e aí por causa da minha história, eu
E aí entra a questão da psicanálise também, por causa das minhas experiências do passado, então eu sempre tive muito sonho, agora menos, né? Mas tinha muito sonho com queda nas drogas, né? E um dia eu questionei a Deus por causa disso. Senhor, por que o Senhor só me dá esses sonhos? Eu não gosto. Por que o Senhor não me mostra o ministério? Por que o Senhor não me mostra o meu ministério, já que o Senhor tem um ministério comigo? Por que o Senhor não me mostra? E uma vez, irmão, uma vez eu sonhei que eu estava numa igreja, pastoreando uma igreja, no púlpito, muito feliz. Eu só lembro desse sentimento de uma felicidade enorme. E eu olhava para trás, no púlpito tinha uma cruz na parede. Aí eu falei isso tem muitos anos, mano. Eu falei isso pra Thaís. Toda igreja que a gente vai, ela fala, lá, amor, a cruz, será que é aqui? Vivia me zombando. Aí, será que é aqui? Não, não é aqui. Não, toda igreja, é aqui, amor, tem cruz, toda vez. Não, não é aqui. Quando a gente chega na igreja, Thaís vai pro banheiro, varão. Quando eu olho pra igreja... A cruz tá lá. Irmão, a cruz mesma do que sonho. eu sonhei, varão. Na parede cinza, a cruz preta embutida na parede com LED. Agora eu faço uma pergunta, senhor. Então não foi um sonho, foi uma revelação. Foi uma revelação. Deus me mostrou, varão. Eu pedi, Deus me mostrou. Só que aí, a Thaís me entra no carro, ó. Não Muda. zombou de mim. Que ela sabia da cruz. Ela sabia como que era a cruz. Aham. Ela, ó, que ela não queria ir pra lá. Aham. Ela nem brincou. Entramos no carro. Não vou nem dar brecha pra ele. Entramos no carro, vamos pro sítio, varão. Cheguei no sítio. Quando eu cheguei no sítio, irmão, só que o vilarejo é atrás das montanhas. É um monte de morro. E é um vilarejo mesmo atrás das montanhas. Quando eu chego lá, eu encontro um povo, varão, jovem. Tinha alguns senhores também. Mas um povo, meu irmão, perfil Pastor Diego, varão. Tô te falando, varão. Eu cheguei lá, olhei e falei, não é possível, meu irmão. Não é possível. E aí tivemos um culto, eu fiz logo uma dinâmica para saber se tinha alguém lá que eu tinha pedido a Deus. Aí eu fiz, vamos fazer uma apresentação aqui. Aí começaram, né? Vilarejo, aí tinha lá o cabeleireira, o dono da loja, aí tinha um médico, tinha um dentista, Jonas, né? Deve assistir isso depois. Jonas Tem um só pela cidade também, né? É um dentista, um médico. Não, mas aí tava ali a galera da cidade, mas uma galera assim, jovial, cara, uma galera, sabe, com a mente aberta, e eu falei, né, incrível. Aí eu comecei a perguntar, e no cantinho, né, e aí vou mandar um beijo pra dona Eliane, né, que Deus cuide da família da irmã Eliane, estamos orando pela senhora. No cantinho tava a dona Eliane com o seu Valério. E eu sabia que o seu Valério era o dono de uma loja. Claro que, se ele é o dono de uma loja, ela é... A dona também. Também. Lógico. E aí foi falando todo mundo e não chegou ninguém que pudesse dar apoio pro meu filho. Aí eu falei, pronto, não é aqui. Tudo bem, não é aqui. E por último, quando ela chega nela, meu nome é Eliane, e pelo visto eu vou ter 3 novos alunos na escola. Acho que ela é coordenadora do colégio. Caraca. A última mulher da lista. E eu falei, Aí Deus respondeu sobre isso. Quando a gente tá vindo, aí preguei à noite, né? E foi uma mensagem incrível, né? Que teve lá, um momento incrível, culto, assim. Me identifiquei muito com a igreja, muito, muito mesmo. E quando a gente tá vindo embora, eu falei com a Thaís, falei, amor, você não vai falar nada? Ela o quê, amor? A cruz. Mas eu não queria falar sobre isso. Ficou quantos dias lá, pastor? Fiquei um dia. E nós viemos embora. Só que em nenhum momento eu fui para conhecer a igreja e a igreja me conhecer. Não era nada. E aí eu vou orar e a igreja vai orar. Eu já desço de lá com a Thaís dizendo, não, eu amei a igreja, amei o povo, amei a cidade. A cidade não, né? Porque a gente não chegou a conhecer a cidade. Mas eu amei o ambiente, mas eu não quero. E aí a gente já desceu, já meio que decidido que ela não iria. Sim. Falei, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. E nessa que começamos a orar, Deus começa a tratar o coração dela, Deus começa a me revelar o lugar, Deus começa a me dar provas, como veio. Ele me respondeu em tudo que eu perguntei, tudo que eu pedi, até tudo. E aí, por último, eu fiz um voto com Deus. Falei, olha, eu vou orar e eu só vou para lá se a igreja for unânime. Se ela não for unânime, tiver 0,5% de um irmão lá que não queira a nossa ida para lá, eu não vou. Pode ter 99,9%, eu não vou. Só vou se for 100%. 100%. E aí, difícil uma unanimidade, né? Sim.
Aí oramos, ficamos orando, eu e a minha digníssima. E aí a igreja teve uma reunião e foi unânime. A primeira reunião de líderes, né? Aí eu dei um parecer para a igreja. Falei, ó, se a liderança dizer de forma unânime, beleza, eu tô dentro. Aí agora vamos para a assembleia da igreja. Tem que ser unânime. Sim. Né? Que aí a assembleia da igreja é mais todo mundo. Aí, de noite, o irmão me liga, o irmão Jonas. Pastor, poxa, tem um negócio para te falar, a assembleia foi meio difícil. Pastor, até os irmãos que não estavam na igreja ligou, mandando dizer que o voto dele era assim. Até a galera que vai se converter quando você assumir. Varão, e aí Deus respondeu todas as minhas questões. E hoje eu estou indo para Minas, diante do cuidado de Deus. Eu vou para Minas em dia 13 de julho, vai ser a minha mudança. O culto de posse vai ser dia 18 de julho. Certo que Deus tem algo para mim e minha Com casa certeza. naquele lugar. Né? Amém, É um glória a interior, é um lugar pequeno, Com certeza. mas é um lugar que Deus quer que eu esteja. Com certeza. Né? Então, estou feliz por estar vivendo esse momento. Né? Tudo começa com um sim, lá na Igreja Batista Jardim de Arimateia. Né? Lá na Mangueira. Tudo começa com uma disponibilidade ao Senhor. Tudo começa em abrir o coração. E daí em diante, aí é importante as pessoas entenderem isso. Porque às vezes a gente aceita Jesus e desiste na primeira falha, no primeiro erro, no primeiro desânimo. Não desista. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Sim. Né? Hoje eu estou vivendo uma nova etapa aqui. Né? Já passei por todas essas, agora sou pastor, estou indo pastorear a igreja e eu vou viver uma nova etapa. Sim. É um novo processo. Sim. Né? Desafiador, mas eu tenho certeza que direcionado por Deus. Tá doido? É muito legal, cara, ouvir isso tudo e ver o caminho disso tudo, porque, cara, eu acho que... eu acho não, né? Ouvindo muito do que você falou hoje, eu tenho certeza ainda mais que Deus tinha um propósito na nossa aliança. Sim. E eu vejo muitas coisas você falando que parecem muito com algumas estações. Vou te falar uma coisa legal? Posso revelar uma coisa Com pra você certeza. agora, legal? Quando você vai embora de Sambaitiba, vem embora pra cá, a gente ficou bem distante. Sim, E eu tinha a sensação que você tinha me esquecido, cara. nunca. Acho que Lucas me esqueceu, acho que Mateus me esqueceu. Nunca. E prove a Deus, antes de eu ir pra lá, viver esse momento pra mim aqui. Pra mim é muito importante estar aqui com vocês hoje, por causa de você, cara. Tá doido? Ó, ele, sobre isso que o senhor tá falando, eu tô conhecendo o senhor. Eu conheci o senhor do mercado, né? Que o senhor Sim, falou sim. comigo e tal. Mas, assim, estamos tendo uma oportunidade melhor de conversar agora. Ele fala muito do senhor. E, assim, pra mim, o senhor já era pastor desde aquela época lá. Porque, da forma que ele fala e o Lucas falou, eu achava que ele era pastor de vocês, pô. Que eles falam com tanto carinho, tanto amor, mas tu fala muito. Não, tem que conhecer Diego. Tem que conhecer Diego. Aí sua Espero irmã ter congrega lá na igreja. É a irmã do Diego. Espero ter atendido a expectativa. Pô, tá Gerou uma doido? expectativa alta, chega e encontra um barrigudo. Tá maluco? Barbudo aí que. Tá maluco? Foi assim, de fato, muito sensacional, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tinha algo na nossa aliança, assim, muito, de forma muito clara. E eu vejo isso através também do retrospecto, dessa questão de os passos, lembra que eu falei? Eu vejo muita coisa parecida com a gente, com a nossa história, nossa vivência. E aí você fala sobre essa questão de estar em Minas, de ir para Minas e escolher viver o que Deus tem para você. Diante de um barco cheio. Diante de um Eu barco poderia agora cheio. usufruir de todos esses peixes, mas eu. Diante de um decidi, barco não. cheio. Isso é muito doido e faz eu pensar muito sobre... Você falou de processos. Eu olho muito para mim assim e eu fico pensando, cara, eu não me sinto pronto para ser pastor, não me sinto preparado para ser pastor, também mas não. eu sei que Deus tem algo sobre a minha vida e eu falo muito o que você falou. O Senhor tem o meu coração. Sim. E esse para mim é o que importa. É a única coisa que importa. Isso para mim é o mais importante É a de tudo. certeza de que. É a certeza de que qualquer coisa que você vai fazer vai dar certo. Você está com o coração em Cristo. Sim. Sou homem e eu estou com muito medo de ir para Minas. Confesso. Muito medo. Muito medo de falhar. Muito medo. Mas eu tenho
a fórmula para dar certo, que é estar com o coração em Cristo. Isso. Estar com o coração em Cristo é a certeza que eu tenho de que tudo que eu botar na mão vai prosperar. É isso. Não é sobre valor, é sobre propósito. Isso. Não é sobre... Deixa eu só perguntar. Ô, David, deu pausa aí? Não. Só porque a gente ficou sem referência, eu achei que tinha dado. Não, sem problema. Só para dar continuidade. Você falou disso, acho que a gente conseguiu passar pelas fases da sua vida. Sim. Falar de forma... Lógico, que eu sempre falo. Nunca dá para conhecer tudo de uma pessoa em apenas... Eu nunca contei isso Episódio. completo assim. Em apenas um episódio. E acredito que quando você vai pregar também, não tenha o tempo hábil para você contar o testemunho inteiro. Não dá, né? Eu nunca contei meu testemunho. Não dá. Cara, olha que privilégio. Primeira, mano. Olha que Dei privilégio. spoiler, comentei alguma coisa, mas nunca contei dessa forma, né? Olha que É a privilégio. primeira vez. Acho- Lembrando, deixa eu ressaltar aqui para quem está ouvindo, lembrando que esse é o meu testemunho. Porque tem pessoas que se apropriam disso e acham que isso pode acontecer. É a minha experiência com Sim. Deus. Cada um tem a sua. É isso. Sim, O testemunho ele serve para edificar a nossa fé, mas não como referência para a sua vida. sim. A referência que você pode tirar daqui é de um Jesus que nos ama e que tem os seus propósitos, ou seja, não importa qual é o propósito que você está vivendo. Sim. O importa é que você tem um Jesus que vai se revelar e vai transformar a sua vida. De repente, por outros caminhos. A gente tem a referência bíblica. A Bíblia revela 2 homens que estavam cegos. Um Jesus bota a mão no olho, enxerga, e o cara volta a enxergar. E o outro, ele cospe no chão, faz o lodo, passa no olho, vai lá no poço, lava, e lá... Ou seja, mesmo milagre, de forma diferente. Sim. Então, entenda, porque eu gosto de falar isso, por que eu tenho alguma dificuldade de contar meu testemunho? Porque tem gente que se apropria dele. Sim. Não, aconteceu comigo, mas vai acontecer assim. Tem gente que pode pegar minha esposa e falar, não, tá com um camarada casado, tá namorando um cara com problema com droga, mas olha, a esposa do Diego não desistiu dela. Vou viver a mesma vou coisa. Viver. Não, de repente não, de repente o cara não quer nada com Deus. Sim. Né? De repente esse relacionamento não é para você. Não é de Deus. Assim, é a nossa história, é a nossa experiência com Deus para edificar a sua vida e você saber de um Deus que faz milagres, né? Mas é a nossa experiência. Sim. E agora a gente vai para uma parte que não é o final, mas já é quase o final. E aí Thiago vai ler a caixinha de pergunta aí. Achei que fosse Não, uma o palavra para uma quadro é no palavra final. é sempre depois. O quadro é o final, Já estamos indo para a parte final já. Tu abriu o seu aí. Que tu não botou para carregar? Já tinha até esquecido, tá? Ó, vamos lá. Ih, rapaz, apareceu mais um monte de pergunta aqui, hein? Que isso, Arão? Vamos passar pra cá, por favor. Apareceu mais um monte de pergunta Por aqui, hein? favor. E tem pergunta de gente que já foi citada aqui nesse podcast agora. Ó, Josué Martins. Ó, Tem que trazer ele aqui, Arão. tem. Já falei com ele. que Ele vai Josué vir. aqui. Inclusive, Josué, queremos você aqui. Rapaz, Queremos você aqui, Josué. temos uma história linda que esse cara, amo ele, amo demais. Amo Botou um comentário mó lindo lá, pô. Amo demais. Temos uma experiência Ele maravilhosa. perguntou assim, ó. Por conhecer sua trajetória e coração, como manter essa chama que arde no seu coração? Rapaz, que pergunta, hein? Vou repetir a pergunta, hein? Por conhecer sua trajetória e o seu coração, como manter essa chama que arde no seu coração? Palavra de Deus. Conhecendo Jesus por meio da palavra. A palavra revela esse Jesus que eu falei, que ama, que transforma. Quando eu tenho dúvidas, quando eu me sinto que estou fraquejando, é na palavra que eu encontro forças para conseguir caminhar, superar. Palavra de Deus. Uau. Amém. Ó, isso aqui era de uma pessoa que o senhor conhece muito bem, hein? Inclusive, já foi convidado, já participou daqui, né? Se quiser assistir o episódio com ele, é só voltar 2 episódios que você vai ver. Lucas Menezes, ele perguntou assim, ó. O que você sente quando vê jovens que você discipulou e liderou hoje na liderança? Caraca, que pergunta. Pedrada, né? Que pergunta, Pedrada. meu amigo. Que pergunta. O que o senhor sente quando vê a galera que o senhor discipulou e liderou hoje liderando também? Varão, eu peco.
Porque eu tenho Você fica orgulho. orgulhoso. Boa pergunta. Porque eu fico muito orgulhoso e eu vejo Deus através da vida de vocês, né? E vejo vocês transbordando. Eu vejo o Lucas em Sabaitiba lá, eu vejo ele transbordando naquele lugar. Ele é diferente, né? Cara, amo esse jovem, amo ele. E amo tem a um família propósito de dele. Deus ali. E com toda ele. vez que ele me vê, ele me abraça, me beija, fala: olha, pastor. Agora ele me chama de pastor, né? Ele me deu um brochezinho de pastor antes de eu ser pastor. Ele me deu. Profético. Aqui, ó. Ele me deu, tá lá em casa e eu usei quando eu fui na minha consagração. O Lucas me deu. Ele já me considerava pastor antes de eu ser pastor, né? Então, assim, eu sinto muita alegria, muito orgulho, não por ter feito meus discípulos, né? Porque não tenho nada para oferecer, mas a ter conseguido de alguma forma apresentar a Cristo para eles e eles estarem transbordando isso, né? Uau. É sobre isso. Pastor, sobre isso que o senhor falou aí, ele já me considerava pastor. Eu costumo dizer, se eu estiver errado, o senhor me corrige aqui, tá? Eu costumo dizer que um pastor, um líder, eu acho que ele já é pastor mesmo antes Do óleo ser derramado. do óleo ser derramado sobre a cabeça dele. Eu acho que o céu só reconhece o que você já está exercendo na terra. Essa é a minha Tiago, visão. eu entendo exatamente assim. Eu não escolhi eu não decidi ser pastor. Eu não escolhi ser pastor, como eu não decidi ir para Minas. Deus me chamou. É isso. É um chamado, Sim. não é uma escolha. Certa feita, eu conversei com um amigo, né, e ele estava pastoreando uma igreja, só que ele não fez seminário. Eu aprendi isso no seminário, né, e isso marcou a minha vida. E eu perguntei se ele tinha feito seminário e ele falou que não fez. Aí eu fiz uma pergunta para ele e quero repetir para vocês. Um pastor bem preparado, mas mal intencionado, machuca a igreja? Com certeza. Sim. Machuca, né? Com certeza. O cara bem preparado, estudou, Com mas certeza. tem má intenção no coração. Fere a igreja ou não Com fere? certeza. Sim, E um pastor bem intencionado, mas mal preparado? também. Também. Então, Da se mesma você tem forma. boa intenção, se você é chamado, se prepara. O seminário não faz pastor, prepara o pastor. Uau. Capacita, dá ferramentas para o pastor. Uau. Então, assim, eu entendi meu chamado muito antes de ir para o seminário. Muito antes. Quando eu estava com esse jovem, quando eu saí da casa de recuperação, com Deus falando para mim, volta para que eu tenho algo com você lá, e começa esse jovem vir para a igreja, eu começo a liderar, ali eu entendi o meu chamado. Então, é exatamente isso. O senhor já exercia ali seu chamado pastoral, antes mesmo que o óleo descesse na sua Sim. cabeça. Então tem gente que às vezes o cara tem um chamado, mas ele tá esperando o óleo descer e não vai descer. Não pô. vai. Porque você ainda não se posicionou como tal. Não vai ser Tem um pastor reconhecido. aí que eu gosto, que ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó, eu conheço pessoas, esqueci o nome dele, André Fernandes, gosto muito dele, né? E ele fala que me chama muita atenção, ele fala assim, olha, conheço homens que têm chamados maravilhosos, incríveis, pastores, missionários, diáconos, levitas, são chamados, mas estão 20 anos dentro da igreja e não exercem seu chamado. Por quê? Porque não honram o teu chamado. É. E honrar o teu chamado é você ir em direção a ele. Sim. Precisa estudar? Vai estudar. Sobre um monte de coisas, vou abrir. Ah, vai abrir mão de coisas. Tem chamado, mas você não vive chamado, porque você não vai em direção a ele. É isso. É preciso abrir mão, é preciso viver o chamado de Deus. E a última aqui, ó. Qual foi a sua fase mais difícil na caminhada cristã? A minha fase mais difícil, quando eu saio de Sabaitiba, quando eu saio de Sabaitiba e vou para Venda das Pedras. Venda das Pedras. Foi a fase mais desafiadora. Ó, e agora, no final, Mas de muito aprendizado também, aprendi muito. amém. No final, a gente tem um quadro, que é o uma palavra por uma palavra. E aí eu vou falar para você palavras, ou posso até falar uma pequena frase, e aí você me responde o que vier de bate-pronto à sua cabeça. Com uma palavra. Cuidado, hein, Ou uma mano. frase curta. Normalmente é falei água, você vai falar papucaia. Sede. Se você precisar falar uma frase pequena, também não tem problema. Mas uma palavra por uma palavra. E no final, quando eu terminar de te citar as palavras,
você deixa uma palavra pra gente e pra quem tá nos ouvindo. Perfeito? Tá bom. Então vamos lá. Evangelho. Rapaz. Evangelho. Verdade. Jesus. Amor. Propósito. Processo. Pastoreio. Serviço. Thaís. Não tenho palavras. Indescritível. Filhos. Indescritível. Juventude. Amo. Amor. Pastor Natanael. Referência. E Minas Gerais. Chama. E agora você deixa uma palavra pra gente. Bom, gente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né? E quero deixar para vocês que vocês sejam perseverantes nessa obra. Amém. Amém. Porque processos virão, mas também passarão e vocês vão aprender com tudo isso. Amém. Não desista, só não pare. Amém. Amém. Certamente hoje vocês estão num lugar que vocês não estavam ontem. Né? O amanhã está esperando que vocês... Está contando com que vocês continuam. Amém. Deus abençoe esse projeto. Esse projeto aqui, a estrutura que eu vejo nesse lugar, a presença de Deus que está nesse lugar. A minha oração é que vocês só não parem. Amém. Tá bom? Que vocês encontrem força. Nós oramos antes de começar e a minha oração desde quando eu cheguei aqui é que Deus dê estrutura, suporte financeiro, Amém. espiritual, para que vidas sejam alcançadas por meio dessa palavra. Jesus. Eu estou aqui, assim, eu sou... Não é sobre número, né? Eu até falei com o Galdino, não é sobre número porque eu não tenho seguidor, eu não sou ativo em rede E social. nunca foi sobre isso. Não é sobre isso, é sobre propósito. Então, que esse projeto viva os seus processos e ele vai dar os frutos necessários. Que Amém. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Amém. Agora eu queria que você me desse a mão aqui que eu queria falar com você. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer. De verdade. Vou tentar me controlar e não chorar, mas eu queria te agradecer. Porque se hoje eu sou um pouco um homem de Deus, se isso é uma referência para algumas pessoas, é porque um dia você olhou para mim com um olhar de zero julgamentos e falou assim, eu vou pegar na mão desse menino e eu vou ajudar no processo dele, na caminhada dele. Como o Tiago falou, acredito, no episódio do Tiago, o Tiago também falou isso, assim, a vida ela é cíclica e às vezes ela afastam algumas pessoas da gente só de maneira física. Sim. Mas uma coisa eu tenho certeza, em cada processo, em cada passo, em cada degrau que eu subo, eu carrego você comigo. Amém. Porque eu sei que hoje eu estou onde eu estou, porque um dia você escolheu, abriu mão de sair lá daquela casa de recuperação porque tinha um propósito com o Diego em Sambaitiba. Amém. E eu faço parte desse propósito. Amém. Então eu queria te agradecer olhando no seu olho, queria te agradecer por você estar aqui, porque eu te conheço teu coração e sei que você já até negou propostas para ir em outros podcasts, mas a gente tem uma aliança. Sim. E essa aliança vai ser eterna, independente se a gente está no mesmo espaço físico ou não. Então, eu queria te agradecer pela noite de hoje, queria te agradecer pelo tanto que você derramou sobre a gente aqui hoje. E eu tenho certeza que derramou sobre as pessoas também. E eu queria deixar uma palavra para você sobre a sua ida para Minas. Eu tenho certeza absoluta que você tem um propósito naquele lugar. Como eu te falei, hoje eu vejo o Diego vivendo aquilo que o Senhor tinha para o Diego. Amém. E eu tenho certeza que você vai para aquele lugar para transformar a vida de pessoas, assim como você transformou a mim. Amém, irmão. Te amo, viu? Amém. Sobre o amor de Jesus por nós. Deus abençoe, Obrigado, tá? viu? Obrigadão por esse tempo. Tiagão, prazerzão estar aqui. Espero ter atendido a expectativa. Pô, O que tá eu vi doido? o pessoal falando aí. Não, Tá doido? mas eu sou simples. Simples mesmo. Jesus era simples. Não é nenhuma falsa modéstia, não. Eu tenho muita vergonha dessas questões, assim. Estou aqui por amor a Cristo, por amor por quem entende o projeto, né? E espero que vidas sejam tocadas por esse tempo que tivemos aqui. E olha como é louco, Se o Thiago vai falar para terminar, a gente já tá falando pra caramba já, mas a gente vai terminar. Olha como é doido.
Minha avó me faz um convite. Fica com vontade de chorar. É. Quer que eu fale? Minha avó faz um convite. Eu entrego meu coração. Você cuida de mim, transforma a minha vida. E depois, muitos anos depois, eu ajudei a cuidar de caras que um dia estiveram em momentos com você antes da sua conversão. Amém. Eu ajudo a cuidar do Sandro, que está hoje firme, Glória a bem. Deus. Eu ajudo a cuidar do meu irmão, Rogério. Quando foi o que a gente imaginou ver Rogério na igreja? Da forma que está hoje. Aleluia. Eu me emociono muito para falar do meu irmão, porque eu orei durante muito tempo pela vida do meu irmão. Eu sei. Rogério que sofreu acidente? E hoje eu vejo do jeito que ele tá e meu irmão queima por Jesus o tempo todo. O tempo de loucura do Mateus não era o meu era com o irmão dele. Sim, Nós vivemos muita coisa junto, eu e o Rogério. sim. E eu ouvi dizer, não tem muito tempo que eu não vejo ele, mas eu ouvi dizer que ele está caminhando, está firme. Sim. Isso é transbordo, varão. Sim. Transbordo. Se não for para transbordar, não servimos para nada. Sim. Costumo dizer, olha, se não for para servir, eu não sirvo para nada. É isso. Que a gente transborde isso por onde quer que a gente vá. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, por tudo que o senhor compartilhou aqui, tá? E muito grato mesmo e muito feliz em conhecer o senhor. Amém. Assim, foi um episódio bem Emocionante. bacana, Sim. emocionante. Eu senti assim muito Jesus aqui Sim. hoje. Muito forte, assim. Não que nos outros episódios eu não tenha sentido, mas hoje foi diferente. De verdade, tá? Amém. Que Deus conserve o senhor assim, a sua casa, tá bom? Ele abençoe lá para onde o senhor vai. Eu sei, eu também já morei fora de cidade, só eu e minha família, sem parente próximo. Eu sei o quanto é difícil, mas quem liberou a palavra, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não irá desamparar vocês. E qualquer coisa aí, Matheus, a gente chega lá também, passar um 7 fim de horinhas, semana filho. 7 lá horinhas. e volta. Já deixa o convite, vamos pro culto de posse. 7 horinhas a gente Vamos tá lá. parar Estevão Vai de ser aquele- vai Araújo. ser um sábado ou um domingo? Vai ser no sábado. Nossa, sábado dá pra ir, hein? Sábado dá pra ir. Eu tenho coragem. É 7 horas só? É, Não 7 é tão longe, não. Então, ó, a gente... Muito obrigado mais uma vez. A gente terminou um climinha mais emocionante, mas a gente sempre termina em alto astral, lá em cima. Então, você que gostou desse papo, faz o quê, Thiago? Deixa o seu like. E se você não gostou, Curte também, só de raiva. ou pra ajudar os amigos aqui, entendeu? Então você curte, compartilha, comenta o que você achou. Cara, foi um papo incrível. Segue o pastor Diego lá. Porque a empresa dele é mais ativa do que ele, Tem a história, do né? que ele na rede social. Girê. Entendeu? Girê Topografia. Você vai ver Girê. a história da Girê lá. Eu vou falo colocar sobre lá o isso. Instagram pra você seguir, pra você olhar, ver a história que é maravilhosa, é incrível também. Então, gostou? Deixa seu like, se inscreve nesse canal. Como a gente sempre fala, ativa o sininho das notificações. Ah, Galdino, por que é importante ativar? Porque às vezes o podcast subiu lá, o episódio subiu, você não viu, o YouTube vai lá e vai te notificar, você vai ver o episódio em primeira mão. A gente pretende postar ele o mais rápido possível, então você que viu lá no Instagram hoje, que tá subindo, daqui a pouco a gente sobe ele no YouTube. Então, muito obrigado por terem ficado com a gente. Mais uma vez a gente agradece à NetHub, ao Mercado Líder por estarem com a gente aqui nesse episódio. Muito obrigado. Muito a gente obrigado. também só pode fazer isso aqui acontecer por causa de vocês. E a gente agradece muito, 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 muito. E vem pra mesa.